Caros colegas parlamentares, boa tarde. Eu primeiro tenho que pedir desculpas ao relator Eduardo Costa, porque na sessão passada eu me confundi, né? Eu estava lendo um papel que, na verdade, era a peça acusatória do PSL contra mim e me equivoquei achando que era o voto já do relator. Então, me desculpa, deputado, né? Naquela oportunidade. Eu falei, não, que pedindo meu mandato já. Eu falei, nossa senhora, mas tudo bem, me desculpa. Também queria ressaltar aqui o respeito que eu tenho com essa casa. Jamais, em que pese ser um deputado tido como combativo, jamais fiz acusações genéricas ao parlamento. Sempre tomo cuidado de fazê-lo, porque nós que estamos lá de cá, a gente sabe que a grande maioria aqui são de pessoas boas. Mas como exemplo negativo, é o que mais vem de jornal, é o que mais vem de mídia e é o que é mais explorado, muitas das vezes no consciente da população acaba ficando sedimentada essa imagem. Como foi falado anteriormente aqui, de que se trata de uma classe de pessoas corruptas, sujas, etc. E fica aqui o meu testemunho de que não é bem assim que a banda toca, né? Pessoas boas e ruins existem em qualquer profissão. O deputado Júlio Delgado, ele matou a charada anteriormente aqui. Se nós olharmos a pauta de hoje do Conselho de Ética, nós temos 8 casos a ser analisados. Desses 8, 7 são de deputados do PSL. E os 7 foram iniciados pelo próprio presidente do PSL, deputado Luciano Bivar. Então, eu lamento que nós venhamos a trazer para essa comissão uma questão que deveria ser tratada internamente dentro do PSL. Uma notória perseguição. E vale lembrar aqui também de que, semana passada, com a alteração do líder, já que através de uma manobra foram suspensos, salvo engano, 12 deputados do PSL, Ale Silva, Cabo Júnior Amaral, Bia Kicis, dentre outros, foi mudada a liderança. Nova líder é a Joyce, que já está trocando, né, os deputados da CPMI da Fake News. Não conseguiu ainda trocar a do orçamento, por questões regimentais, mas quando puder vai fazê-lo. Então segue mais um capítulo dessa novela. Eu queria só destacar aqui, aproveitar agora para falar para as câmeras da TV Câmara e prestar uma satisfação ao meu leitor, já que nós estamos falando aqui da crise do PSL. A minha liderança ali, eu absolutamente não demiti nenhum parlamentar, nenhum indicado para a liderança que tenha vindo, vamos dizer assim, da ala bivarista. Tentei colocar panos quentes. Recoloquei todos os deputados que haviam sido retirados de sua comissão pela ex-líder Joyce Hasselmann. Então, a gente só restaurou o status quo. E esse ano eu poderia, presidente, limar todo mundo da CCJ, que é a comissão mais importante, poderia fazer muitas coisas, mas não fiz. Pensando em manter uma certa normalidade até que seja aberto o partido Aliança pelo Brasil, como é notório e todos sabem, uma parte dos deputados do PSL irão para lá. Mas, infelizmente, a deputada Joyce Hasselmann não entende dessa maneira, está fazendo as mudanças nas comissões, estou esperando aí cortar qualquer tipo de indicação que tenha vindo do pessoal mais ligado a mim, mas sem problema. Aqui não é uma corrida de 100 metros, a gente está correndo uma maratona. E o principal é o eleitor. Eu não estou preocupado aqui se o deputado fulano ou ciclano vai gostar de mim ou não. Eu estou querendo prestar um bom papel para o meu eleitorado e modéstia muito à parte. Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso em virtude, inclusive, da boa votação que eu tive nas recentes eleições ainda de 2018. Então, retornando para cá, meus caros colegas, por que eu estou aqui? Porque o presidente Bivar, junto com a deputada Joyce Hasselmann, entenderam que a minha postagem, colocando uma nota de R$3 da deputada Joyce Hasselmann, uma alusão à sua falsidade, seguido da hashtag Deixe de Seguir a Pepa, que não fui eu que criei, mas eu postei, porque realmente eu não acredito que seja saudável seguir uma deputada que tenha o caráter dela. E essa nota de R$3, ela não é uma charge. O presidente Jair Bolsonaro deu uma determinação para o partido. A deputada que era líder do governo, contrariando o presidente, estava tomando outra conduta. Aí reclama quando na internet começa a falar que ela é traíra. Eu não tenho controle nenhum sobre o que as outras pessoas vão falar. Agora, é na internet o local onde as pessoas ficam mais tranquilas para fazer aquilo, para expressar aquilo que está no coração delas. E só de pensar e imaginar que a gente possa ter alguém regulando o que será ou não postado, isso por si só já é a censura.
Basta a gente imaginar, deputado Gerry, do PCdoB, que a gente tem até uma boa relação aqui, em que pese discordarmos de quase tudo nessa casa. Se o governo federal criar uma agência de controle da internet, será que seria justo colocar uma pessoa como Carlos Bolsonaro para ser o presidente dessa agência? É óbvio que não. Colocando uma pessoa ali, ela inerentemente ela já vai ter a visão política dela. E todos os atos que ela fizer vão recair ali a suspeição, a suspeita de que está privilegiando um ou outro lado. Então a internet ela tem que ser livre. Eu discordo da opinião de alguns parlamentares que falam em limite na liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela tem que ser ilimitada. Exatamente para que o eleitor possa conhecer quem é o seu deputado. Se eu não puder falar de todos os assuntos, como é que eles vão saber o que eu estou pensando e o que eu quero para o país? É por isso que o artigo 53, e eu faço questão de ler ele aqui, diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O termo quaisquer, como foi muito bem colocado pela minha advogada Karina Cufa na peça de defesa, o termo quaisquer ele foi inserido por uma PEC em 2001. Porque antes disso, como é que era a Constituição? Era o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Como se não bastasse isso, veio uma emenda à Constituição para deixar ainda mais claro o que já era cristalino. E o texto passou a vigorar com a palavra quaisquer. Então hoje abre aspas, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer de suas opiniões, palavras e votos inclui uma charge, inclui uma hashtag. E quando falam que eu sou miliciano, que a minha família fez isso, fez aquilo, o pessoal do PT, como o deputado Daniel Silveira falou, que foi acusado de corrupção, como é que fica? Vocês acham que eu vou me importar com um petista falando que eu sou corrupto? Eu dou risada, né? Vídeo passado recente que nós tivemos, né? O rombo no Previ, Postales, nem pena do pobre do carteiro, que não recebe R$2.000 o pessoal teve. Mensalão, Petrolão. E a comissão aqui é injustamente provocada a se posicionar por temas como esse. O ativismo judicial está lá no STF, mas está aqui também. Eles utilizam essa comissão para tentar colocar pressão nos senhores aqui que fazem parte dessa comissão, para que se o momento político eu der uma escorregada ou falar alguma coisa impopular, para tentar caçar meu mandato. Essa que é a intenção. É por isso que eu estou aqui não só hoje, não. Eu vou ter que retornar aqui semana que vem ou na outra, porque o meu segundo processo também já está aqui na pauta. Eu vou abrir um parênteses aqui, presidente, para lembrar um caso que ocorreu. O deputado Eduardo Cunha. Eu votei pela cassação dele no plenário, porque se passou pelo plenário, tem que apresentar um voto político, não um voto jurídico. Mas vale ressaltar aqui, sabe por que o Eduardo Cunha foi cassado? Porque ele mentiu. Ele mentiu na CPI do BNDES. Na Petrobras, perdão, obrigado, deputado Júlio. E vou um pouquinho mais adiante. Ele disse que não havia conta nenhuma dele, acho que na Suíça ou nas Ilhas Caimã, em paraíso fiscal. E, de fato, não foi encontrado uma conta escrito Eduardo Cunha, conta número tal, número tal. Mas, ainda assim, ele foi cassado. Por mentir. Pois, se for por mentir, na CPMI da fake news, a gente já teve um exemplo ali de deputado falando que nunca utilizou disparos em massa, e depois, no próprio discurso do Hans River do Rio Nascimento, ele falou que aquele deputado utilizou disparos em massa de WhatsApp. Como se não bastasse, chamavam o patrão do Hans River, e o patrão do Hans River corroborou que ocorreram disparos em massa para aquele determinado deputado, que é do PT. Então, deixar bem claro aqui que nós não colocamos a todo momento processos aqui nesse Conselho de Ética porque nós acreditamos no artigo 53 da Constituição. Porque nós acreditamos que o deputado pode falar as maiores baboseiras do mundo, mas ele deve satisfação ao seu eleitor. E quando o deputado Zeca Dirceu falou que o Paulo Guedes é tchutchuca, ou o Glauber Braga insultou o Moro, falando que é chefe aí de capanga, de milícia, ou o deputado Bozella, em entrevista a Isto É, falou que quem faz a minha segurança no Rio são milicianos. Quando os fazem, é o pessoal da PLF que está aqui, da Polícia Legislativa Federal. Eu não entrei com ele aqui para fazer palco, para fazer holofote, ocupando o tempo dos senhores.
Foi emitida uma nota da Polícia Legislativa Federal repudiando a conduta do deputado. Eu me expressei nas minhas redes e vida que segue. A gente tem que parar com essas discussões bobas. Estão trazendo para cá a pauta política. E não é esse o objetivo dessa comissão. O deputado Júlio Delgado ressaltou. Em 13 meses aqui foram 21 representações. Nenhuma por deputado ter roubado, ou estar metido em escândalo de corrupção, ou investigado, enfim, nada disso. É só mimimi. Aí quando a comissão acertadamente arquiva, algumas pessoas vêm falar que a comissão está passando pano. O que a gente sabe que é uma mentira. A comissão só está se prestando ao seu papel. Quem fala que está passando pano está querendo pressionar os senhores a ter uma ou duas condenações para dizer que trabalha. Indo um pouco mais adiante aqui nas acusações que eu recebi. A maior parte do material que foi juntado na acusação contra mim refere-se a perfis que eu não domino. Foice de São Paulo, Pavão Misterioso, R-Lip Cartoons. Ora, eu não tenho domínio sobre qualquer desses perfis. Por que isso daí foi juntado? A Constituição garante que eu não posso ser punido por atividade de terceiro. Mais um ponto. Os memes, eles não são de hoje, não. Eu faço questão de mostrar dois aqui para os senhores. Bem antigos. Primeiro aqui. Uma imagem de autoria de Rafael Bordalo Pinheiro, que foi publicado em A Paródia, revista lusitana bastante popular no Brasil, no início do século XX. Essa edição aqui é do ano de 1900, né? Essa outra daqui, uma imagem de Dom Pedro II em audiência com o Conde Rinoceronte e o Marquês Mastodonte, datado de 1880, publicado em O Mequetrefe, jornal brasileiro, ilustrado e humorístico, com claro teor republicano, ou seja, estava contra, né, Dom Pedro II da monarquia. Então os memes, na verdade, são charges publicadas em meio virtual que já existem há muito tempo, não são novidades de agora. E o Código Civil, ele resguarda, inclusive, indo um pouco mais a fundo, não foi o meu caso, mas o Código Civil ressalta ainda a questão do anonimato. Ele protege o anonimato, salvo se for para cometer ilícito. O próprio Joaquim Nabuco, no final do século XIX, para dar ali a sua criticada em políticos e figuras públicas que eram a favor da escravidão, ele já utilizava do anonimato. Não é novidade nenhuma e é totalmente legal. Eu espero que essa casa aqui futuramente não venha aprovar um projeto para acabar com isso. Porque vai retirar pessoas que, em razão do seu ofício, tenham receio de fazer postagens na internet. Vão excluí-las da participação política. E aqueles que se ousarem ou colocar sua opinião na internet, vão parar num conselho de ética, vão parar numa justiça comum. E a estratégia deles, pouco importa o fundamento, pouco importa se vai ganhar ou não o processo, o negócio é processar, atochar o cara de processo. Aí vai ver no Wikipedia, tá lá, eu, como uma pessoa que ameaça as mulheres por causa de Patrícia Leles. Aqui em Brasília, todo mundo sabe da carreira que ela tem na Polícia Civil. Acusou o Feliciano de estupro, perdeu. Acusou o Glauber Braga de ter dado um soco na cara dela. Agora está lá na Virgínia, tomando um processo exatamente pelo crime de denunciação caluniosa. Estou preparando um materialzinho para ajudar a justiça lá na Virgínia, porque a do Brasil está demorando um pouco. Traduzir, inclusive, para o inglês. Essa eu faço gosto de traduzir. Quero ver como é que ela vai ficar para renovar visto dela lá no exterior, achando que dá para aprontar lá o que ela aprontava por aqui. Então é isso, senhor presidente. Um pouquinho mais adiante, lembrar aqui que além da gente ter sido já ser um dos mais atacados, são os mais atacados na internet, não só pelo pessoal da internet, mas também como uma parte daquela nossa maravilhosa mídia, né? Lembrar que o processo, por exemplo, do Jean Willis, por ocasião daquela tentativa de cuspe, daquele cuspe lá que ocorreu no dia do impeachment, a pena que ele recebeu foi uma advertência. E depois ainda saía batendo no peito. Olha, mergulhei de cuspir no nazista, se fosse preciso eu cuspiria de novo, e etc, etc. Mal tomou posse aqui, já foi lá para chorar as pitangas lá na Europa, né? Como um bom covarde que é. Ao invés de ficar aqui para o debate, não, saiu e deixou a vaga para o
parceiro do Glenn Greenwald. Suspeito, né? Estranho, né? Alguém que vá largar para trás 33 mil de salário, 35 mil de verba de gabinete, 100 mil para contratar pessoal e vai viver na Europa? No mínimo estranho. Então termino aqui, senhor presidente, falando, né, que quem tem que nos julgar, não só a mim não, a todos nós aqui, são os nossos eleitores. Nós somos escravos dos nossos eleitores. Não cabe ficar colocando pressão para que o Conselho de Ética tome uma atitude política. E nós aqui, os mais atuantes, sempre vão lidar com o Conselho de Ética. Jair Bolsonaro teve, salvo engano, mais de 30 processos no Conselho de Ética. Nenhum por roubar, nenhum por estar metido em corrupção. E o tiro saiu pela culatra. Basta ver a votação dele de 57 milhões que ele teve, né, para a eleição em 2018. Então finalizo com a frase do Churchill, que eu gosto muito. Churchill, que sempre foi uma voz isolada lá no parlamento britânico, sempre foi uma minoria, deixado de lado, chacoteado pelo Chamberlain, quando ele fez um acordo com Hitler, né? Chamberlain, premier à época, foi para a Alemanha, fez um acordo com Hitler, falando que não haveria mais invasão, que era só pegar os Sudetos ali da Tchecoslováquia e acabou, tá de boa. Falando que levou tempos de paz, né? E quando começou a guerra, quem é que foi chamado para ser o premier? O Churchill. E ele falava o seguinte: você tem inimigos? Parabéns. Isso significa que você fez alguma coisa da sua vida. Então assim eu peço a compreensão dos colegas parlamentares e termino aqui a minha defesa. Muito obrigado, presidente.